Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. O projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central foi aprovado nessa semana e chamou todas as atenções para a situação e a rapidez, com que esse projeto foi aprovado. Pouquíssima discussão ocorreu na Câmara, não passou por nenhuma das comissões especiais e foi votado a toque de caixa, parece que como uma forma de garantir algum protagonismo por parte do Congresso na reconstituição do auxílio emergencial. O problema com esse projeto é que ele tem uma série de vícios de construção, além do timing, da questão do momento em que ele ocorre, quando a gente ainda está muito longe de superar a pandemia e ter um ritmo adequado de vacinação em massa da população. O segundo ponto que chama atenção é a questão da assimetria. Então, em geral, se alega que o Banco Central precisa ser blindado politicamente. O problema é que quando se fala isso, em geral, se olha apenas para o Poder Executivo, algo que o projeto não faz, diga-se de passagem. Tudo que o projeto dá é colocar para a autoridade monetária uma certa liberdade para escolher os instrumentos por meio dos quais ela vai atingir a meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Este conselho é formado por dois agentes, ou representantes do Ministério da Economia, que é o ministro da Economia e algum dos seus secretários, que ele aponta, e o presidente do Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional continua determinando a meta de inflação 2 anos à frente e ele pode mudar essa meta a qualquer momento, porque essas metas elas não são regidas por nenhuma cláusula pétrea. Então o Banco Central ele conseguiu a liberdade instrumental, ou seja, ele pode usar os instrumentos ao seu dispor para atingir aquela meta. Além disso, os mandatos não coincidentes entre a presidência do Banco Central e o mandato de presidente da República diminui o poder do presidente da República de indicar o presidente do Banco Central. E aqui um terceiro problema de ordem técnica, que é a extensão dessa não coincidência. Por quê? O presidente da República só vai poder indicar o presidente do Banco Central a partir do 2º ano, para começar no 3º ano de mandato. Ou seja, 2 anos parece ser um tempo muito extenso para uma política cujos efeitos são bem mais rápidos a aparecer na economia. Nesse sentido, uma não sincronia de 6, 7, talvez 1 ano até entre os mandatos seria suficiente para diminuir ou suavizar os efeitos do ciclo político sobre a política monetária. Finalmente, um quarto problema que aparece é a blindagem bastante assimétrica do Banco Central com relação ao Poder Executivo, mas não com relação ao mercado financeiro. Todo e qualquer livro de base para banqueiros centrais vai dizer que a autonomia do Banco Central deve se dar de maneira simétrica, tanto com relação ao Poder Executivo, para evitar surtos populistas de gastos excessivos financiados pelo Banco Central, mas, ao mesmo tempo, blindar também com relação aos interesses do mercado financeiro. E, nesse sentido, o que a gente chama de porta giratória continua atuando livremente. A quarentena, que é o período dentro do qual um ex-funcionário do Banco Central, um ex-diretor ou presidente, não pode ir para o mercado financeiro, é de apenas 6 meses. E isso certamente não elimina os problemas que a gente tem de informação privilegiada, das redes de contatos que se formam entre os diretores dentro do Banco Central, e uma vez que esses diretores saem do Banco Central, evidentemente essas redes continuam a render frutos muito positivos, motivo pelo qual, em geral, eles são rapidamente cooptados, vamos dizer, cooptados é forte, mas são convidados a ter cargos importantes no mercado financeiro. Nesse sentido, eu acho que o problema regulatório precisa de um avanço muito mais eficaz. E aí a gente conseguiria, então, aliviar esse problema, mas é um problema que, de fato, dificilmente esse projeto vai resolver, senão ele vai agravar. Em outras palavras, o timing dessa medida é péssimo porque ela apenas cristaliza o que já ocorre. Não tem nada de novo. O Banco Central ele já é razoavelmente autônomo. O presidente do Banco Central atual, Roberto Campos Neto, vem demonstrando uma independência muito grande
né, com relação ao mercado, mas também com relação ao governo federal. E digo mais, ele frequentemente dá pitacos sobre a política fiscal. E isso o projeto também não toca. Ou seja, o presidente do Banco Central vai poder continuar falando sobre a política fiscal. Como que vai se dar essa autonomia? O projeto também omite isso. E, finalmente, o segundo projeto de lei, que é muito importante, diz respeito à regulação do mercado de câmbio. Este, sim, é um problema grave que pode nos afetar imediatamente. Mas eu deixo esse para conversar na semana que vem, que é quando ele vai vir à baila. Um grande abraço, bom final de semana.